Garp foi uma das lendas das eras passadas, ficando conhecido como o lendário herói dos fuzileiros navais, mas como todos dessa época, sua vida parece estar chegando ao fim. Então, se você quer entender tudo isso e descobrir se o Garp realmente vai morrer, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e One Piece, depois de ficar um mês sem lançar novos capítulos, já voltou com algo impactante para a história, a possível morte do Garp, além de várias outras revelações super interessantes. Então eu peço que, se você gostar do vídeo, para você deixar o seu like. O seu like é uma ajuda gigantesca, e assim também eu sei que você está gostando dos reviews aqui do canal. Mas então, vamos agora para One Piece 1087, chamado Saco de Navio de Batalha. O capítulo começa na base G1 da marinha no Ferro Velho de Navios, onde Brennel está mostrando a Django e Fulbori as ruínas de dois enormes navios de batalha. Podemos ver que esses dois navios estão totalmente gastos embaixo, como se algo batesse continuamente neles, e então temos uma explicação para isso. Brennel explica que eles são sacos de navios de batalha, assim como sacos de areia, mas ao invés de areia, eles são navios reais. Django e Fulbori então ficam surpresos e querem saber quem socava esses navios, e Brennel responde que eles foram usados por Garp em sua juventude e também por seu discípulo Aokiji. Ele também explica que Garp e Aokiji tinham uma regra especial nesse treinamento: eles nunca poderiam usar haki ou habilidades especiais quando estavam golpeando esses navios. O que com certeza torna tudo isso ainda mais insano. Brennel então termina dizendo que a força desses dois heróis não é natural. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse começo do capítulo, é claro, sem contar a força monstruosa do Garp e Aokiji, que apenas com socos limpos podem amassar navios gigantescos de guerra, também foi o Brennel chamar o Garp e principalmente o Aokiji de heróis. Isso pode ser um pouco incoerente com o decorrer do capítulo, mas é bom guardar isso. Aokiji é um herói, e talvez isso explique tudo mais pra frente. A cena então muda para Hachinosu, a Ilha dos Piratas, o território do Barba Negra, e temos a continuação do que aconteceu depois que Garp chegou na ilha com a Sword para salvar o Kobe. Garp ainda está lutando contra os piratas do Barba Negra que estão na ilha. Ele joga o San Juan Wolf no mar, fazendo todos se surpreenderem e imediatamente correrem para o ajudar antes que ele morra afogado. Vasco Shot então começa a beber e cospe um disparo de fogo no Garp. Mas antes que o golpe o acertasse, Garp segura alguns piratas do Barba Negra menores e mais fracos e usa eles para bloquearem o ataque como um escudo. E logo após isso, ele começa a lançar os seus corpos em chamas como projéteis, fazendo todos correrem e queimando a cidade. Vendo isso, todos os piratas ficam surpresos e assustados. Eles se perguntam por que Garp não está hesitante mesmo estando em muito menor número, e percebem que ele ainda está sorrindo com a batalha. Enquanto tudo isso acontecia, podemos ver que o navio que transportava os cidadãos sequestrados por Barba Negra e os membros da Sword já estão na costa pronto para zarpar. Então apenas Garp, Kobe, Gruz e Helmeppo estão lutando contra toda a ilha sozinhos, já que o restante está no navio se preparando para ir embora da ilha. Enquanto estão partindo, eles mandam um relatório para o Garp, que ainda está lutando, e também tentam descongelar a Hibari, que acabou sendo congelada pelo Aokiji. Ao ouvir o relatório que o navio está pronto para partir, Garp dá a ordem para Kobe, Gruz e Helmeppo que eles já finalizaram por ali. E então era para todos voltarem, porém isso não seria tão fácil assim, já que não parava de aparecer cada vez mais piratas do bando do Barba Negra. Nesse momento, Aokiji também se levanta do último golpe que ele tinha recebido do Garp e, revestindo sua mão com o haki do armamento, ele fala que não pode deixar o Garp partir da ilha. Os 4 marinheiros então se veem cercados sem conseguir fugir até o navio para irem embora da ilha. Helmeppo se lamenta de não ter partido mais cedo, enquanto Gruz só quer saber se ele também é o futuro da marinha, perguntando isso para o Garp.
Basicamente ele fez essa pergunta porque alguns capítulos antes o Garp diz que o Kobe era o futuro da marinha, e então Gruz quer saber se ele também é o futuro. Mas Garp parece nem ouvir sua pergunta, ele está mais preocupado com o oponente à sua frente, e pergunta para o Aokiji se ele ainda quer continuar lutando. E percebendo que realmente teria que lutar, Garp manda Kobe, Gruz e Helmeppo correrem o mais rápido que puderem para o navio, e com isso todos eles começam a fugir enquanto Garp dá cobertura. Porém, de repente, Kobe vê uma mulher sendo atacada por um pirata e pedindo ajuda. Kobe acredita que ela ainda é uma das prisioneiras que ficou para trás, mas ao tentar ajudá-la, ele descobre que ela na verdade era uma pirata do Barba Negra e foi enganado por eles. Nesse momento, de repente, Shiryu em sua forma invisível, já que ele comeu a fruta que pertencia a Absalom, aparece na sua frente e está prestes a esfaquear o Kobe. Mas nesse instante, Garp imediatamente entra na frente, salvando Kobe, mas tendo a lâmina apunhalada no seu corpo. Garp sente a dor do ataque, mas mesmo assim ele agarra Shiryu e com um soco enorme o joga no chão. Shiryu fica ferido do golpe, mas continua rindo por finalmente ter ferido Garp. Enquanto isso, todos os piratas do Barba Negra se alegram por Garp estar ferido, mas vendo isso, Kobe, Helmeppo e Gruz ficam apavorados. Kobe fica ainda mais que eles, gritando que tudo foi culpa dele, mas Garp grita com ele dizendo para não ficar se achando, porque Shiryu estava focando nele desde o início. E dizendo isso, Garp manda todos eles irem embora. Nesse momento, todos os piratas do Barba Negra correm em direção ao Garp. Eles dizem que agora que ele está ferido, é o momento perfeito deles ganharem uma fortuna. E então, eles mostram a recompensa do Garp que ele recebeu da Cross Guild, dizendo que ele vale 3 coroas, ou seja, sua recompensa de 3 bilhões de berries. E um deles até mesmo comenta que esse é o mesmo valor dos almirantes. E aqui então descobrimos mais uma informação das recompensas dos marinheiros. As recompensas da Cross Guild dada aos marinheiros possuem coroas e estrelas. Cada estrela é 100 milhões de berries e uma coroa vale 1 bilhão. Isso também é interessante porque podemos traçar um paralelo entre as recompensas dos piratas dada pela marinha e as recompensas dos marinheiros dada pela Cross Guild. É claro que a Cross Guild não é tão rica quanto a marinha e suas recompensas vão ser naturalmente menores por causa disso. Mas Garp ainda tendo 3 bilhões de berries, assim como os almirantes, apesar de ele ser um marinheiro aposentado, ainda indica que ele é muito importante, e a Cross Guild o considera um perigo. Já os almirantes tendo 3 bilhões só prova o que já imaginávamos. Se realmente tiver uma ligação entre os valores da marinha e da Cross Guild, os almirantes não são tão poderosos quanto o Yonkou, que na geração passada possuíam todos mais de 4 bilhões. É claro que sabemos que provavelmente as recompensas dadas pela Cross Guild são menores, como eu disse, e também as recompensas nem sempre indicam a força de um personagem, com o Bug sendo um grande exemplo disso. Mas até mesmo os personagens de One Piece usam as recompensas como base de força, como por exemplo quando todos falam que Arlong era um monstro por ter a maior recompensa do East Blue, ou até mesmo em Jaya quando todos começaram a sentir medo do Luffy ao verem sua verdadeira recompensa. Então, as recompensas dos almirantes serem 3 bilhões pode significar que os Yonkou são superiores a ele. Mas é claro, isso é apenas algo implícito, então ainda não temos nada oficial. Até porque as recompensas são de organizações diferentes. Mas continuando, o Aokiji avança para atacar o Garp. Ele manda todos saírem do caminho porque não importa o que eles façam, gente como eles nunca conseguiriam matá-lo. Com isso, quando a Aokiji está prestes a acertar o golpe no Garp, um flashback dos dois começa. Esse flashback conta a primeira vez que Garp e Aokiji se conheceram. Garp ainda era muito jovem, e o jovem Aokiji pede para ser seu discípulo, mas Garp não quer ensinar ninguém por dizer que quer ter a sua liberdade. Então ele fala para o Aokiji ir procurar outros instrutores, mas o Aokiji apenas responde que já aprendeu tudo o que podia com eles, e quer alcançar um novo nível, e por isso pede mais uma vez para o Garp o ensinar.
E algo muito interessante aqui é que não temos a data exata de quando isso aconteceu, mas parece ser antes do incidente de God Valley, quando o Garp ficou conhecido como o lendário herói dos fuzileiros navais. Então, se realmente esse for o caso, o Garp já era muito famoso e reconhecido antes disso, já que a Aokiji o considera o nível mais alto dentre toda a marinha. Porém, quando a Aokiji pede pela segunda vez, Garp se enfurece e manda ele ir embora, mas já no quadro seguinte vemos que os dois estão treinando juntos, o que indica que ele aceitou a Aokiji como seu aprendiz. E os dois estão socando navios, aqueles mesmos navios que vimos no início desse capítulo. Garp explica ao Aokiji para não usar haki em seus golpes no navio e esse será o seu treinamento. A Aokiji então tenta dar socos, mas seus socos não têm qualquer impacto e ele ainda sente dor ao golpear. Além disso, ele responde que não consegue usar haki mesmo. E isso é muito interessante, porque a Aokiji já comentou uma vez que tem uma dívida com o Garp. E essa dívida pode ser justamente esse treinamento. E Garp também pode ter ensinado a ele a usar haki. Se o Garp foi capaz de ensinar até mesmo Kobe e Helmeppo, que eram dois personagens completamente fracos a se desenvolverem fisicamente e até mesmo a usarem haki, ele também com certeza poderia ter feito isso com a Aokiji. Porém, com o passar dos dias, o soco de Aokiji foi ficando cada vez mais forte, até que o som de seus socos já estavam tão altos quanto os do Garp. E com o tempo, Garp foi se aproximando de Aokiji. Garp até reclamou de sua família para o Aokiji enquanto eles comiam lanches juntos. Ele fala que seu filho se tornou um revolucionário e seu neto ainda quer se tornar um pirata, e que nunca vai permitir isso. Mas Aokiji apenas grita com Garp que não tem nada a ver com isso. E conforme mais o tempo passava, mais os dois se aproximavam. Mesmo após a Aokiji ter se tornado um almirante, Garp ainda o chamava para comer ou tomar um chá. Mas então voltamos ao presente. A Aokiji olha para o Garp e diz para ele que ele treinou um inimigo problemático. E com isso, ele então cobre a sua mão com uma técnica chamada Ice Glove, ou luva de gelo, e também com o haki do armamento, pronto para atacar o Garp, o que é muito simbólico, já que no início de seus treinamentos era proibido usar haki e a Aokiji nem mesmo sabia usar, e só aprendeu provavelmente por causa do Garp. Mas agora em sua batalha, ele não precisa mais segurar sua força, e vai usar as técnicas que aprendeu com Garp contra ele mesmo. Garp e Aokiji então trocam socos, acertando um no rosto do outro, criando uma enorme explosão com raios negros saindo do golpe de cada um, o que mostra que a Aokiji também possui haki do rei. E com o impacto dos golpes, os dois são jogados longe. Então nesse momento, a Valo Pizarro usa sua fruta para assimilar a caveira da ilha de Hachinosu e começa a gritar com Garp e todos os outros marinheiros. Ele fala que as chances deles escaparem são minúsculas, que aquela é a Ilha dos Piratas, então qualquer um que entrar lá terão que enfrentar milhares de piratas. Além disso, ele também diz que nem mesmo seu navio parado na costa está a salvo, e dizendo isso, ele começa a se levantar e criar enormes braços. Enquanto isso, no navio vemos que Hibari finalmente foi descongelada e ela está bem. Ela pergunta do Kobe e eles respondem que a qualquer momento ele pode voltar. Porém, de repente, a Valo Pizarro em sua forma gigantesca surge na frente do navio. Ele reclama que sempre que lê o jornal só tem notícias sobre o Barba Negra, mas que agora vai ser diferente, porque eles também serão reconhecidos. E a notícia da próxima manchete será que o renomado vice-almirante Garp, junto com uma tropa de elite, foram tragicamente exterminados na Ilha dos Piratas, pelo incrível capitão do 4º navio dos piratas do Barba Negra, a Valo Pizarro. E ao dizer isso, ele estende um de seus braços pronto para esmagar o navio. Ao ouvir isso, Kobe implora para ele parar, porém Garp, caído no chão, aparentemente esgotado, fala para o Kobe não perder a compostura, porque a justiça prevalecerá. Quando o Garp disse essa frase, eu lembrei imediatamente da simbologia por trás dessas palavras, e também da mesma fala que o Doflamingo disse em Marineford.
Os principais temas desse capítulo com a história de Garp e Aokiji foram a escolha do próprio caminho na busca de justiça e liberdade. Piratas são maus, fuzileiros navais são a justiça. Essa é a linha do conceito central por trás do conflito moral da luta do Garp e do Aokiji. Garp considera que o Aokiji se perdeu ao escolher o caminho da pirataria, mas Aokiji insiste que esse é o caminho que ele deve seguir. A frase de Garp, a justiça prevalecerá, é a mesma frase que Doflamingo disse em Marineford no capítulo 566. Inclusive, o título desse capítulo também é A Justiça Irá Prevalecer. O ponto central do discurso de Doflamingo nesse capítulo é que a justiça sempre prevalecerá, porque quem ganha é quem decide como será a justiça. O equilíbrio moral entre fuzileiros navais e piratas mudou continuamente por séculos. Então, com isso, podemos ter certeza: quem vencer na batalha entre Garp e Aokiji decidirá qual é o caminho certo a seguir em direção à justiça. E talvez até seja aqui com Aokiji que Garp vai perceber que ser um pirata não necessariamente é ser mau, como a marinha mostra, e então finalmente aceitar a decisão do Luffy. Já agora sobre Avalo Pizarro atacando o navio da marinha, acredito que o Aokiji não irá deixar isso acontecer. No começo do capítulo temos a menção de que o Aokiji é um herói. Além disso, isso é um paralelo a Ohara, quando Akainu destruiu um navio de refugiados e Aokiji ficou muito mal por isso. E por já ter vivido isso uma vez, ele agora faria a coisa certa. Já agora, um detalhe que ninguém quer, mas é preciso saber: Garp parece estar perto do seu fim. Ele foi empalado assim como Barba Branca também foi pouco antes da sua morte. E assim como Barba Branca, ele também pode decidir ficar para trás para que todos possam fugir em segurança. Como vocês já devem ter percebido, eu amo todos esses paralelos em One Piece, e a sua morte apenas serviria de inspiração para Kobe e Luffy ficarem ainda mais fortes e se vingar de Barba Negra e seus piratas. Sinceramente, eu acredito que Garp não irá sobreviver até o fim da série. Ele pode talvez não morrer aqui, mas é muito difícil narrativamente um personagem viver por 3 eras seguidas. Então, esse pode sim ser o fim do lendário herói da marinha. Porém, é claro que assim como Barba Branca, ele fará algo gigantesco antes de realmente morrer. E bom galera, esse foi o capítulo 1087 de One Piece. Eu achei bem legal como o capítulo focou em apenas um momento da história, que foi a batalha do Garp contra o Aokiji, ao invés de ficar mudando de cenas. E eu também espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like no vídeo, que essa é uma força gigante que você pode dar para o canal. E também, se você quer receber todos os novos capítulos, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim, sempre que sair um capítulo novo, ele vai chegar aí para você e você não perde nenhum. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.